Para onde ir quando não existe um plano B? Como falar de crise climática sem gerar ansiedade climática? O que é progresso para vocês? Essas são algumas das perguntas, as perguntas centrais que motivaram a realização do A Terra. Essa celebração de 30 anos do Imaflora, que poderia ser um pequeno evento só com as pessoas do Imaflora, mas que generosamente essa equipe linda está colocando tudo isso junto aqui para a gente ter esses 2 dias de troca e encontros presenciais. Em tempos de crise climática, podemos criar uma nova história. Aliás, essa história já tem sido criada, escrita, contada, guardada. E o segredo sempre foi, sempre esteve no chão, na terra, no solo. Nós temos toda a capacidade de mudar o rumo da nossa história para a regeneração. E eu não estou falando só de regenerar florestas. Eu estou falando de regenerar as nossas mentes e de, sobretudo, aterrar o pensamento. É nadar um pouco contra esse tempo acelerado da inteligência artificial. Então, o convite para esse início de tarde é que a gente retome nossas inteligências naturais e digam, não, nós estamos aqui e a gente tem esse poder de agência, né? Então, para seguir com esse dia, abram suas mentes e corações, porque nós temos ainda muito conteúdo bom e uma baita festa no final, né? Vocês estão sabendo? Outro dia eu tive o privilégio de escutar a Marina Silva na festa literária de Paraty, na Flip. E ela disse algo que eu achei tocante, forte e muito aplicável à minha realidade e provavelmente a de vocês também. Ela disse assim: eu não sou otimista nem pessimista, eu sou insistente. E eu estou vendo algumas dezenas de insistentes aqui. Então, nesse clima de insistência, que é o clima da COP no Brasil, da COP na Amazônia, é o clima com que a gente... É esse clima para mudar o clima. Eu convido vocês que já escutaram sobre fogo aqui na primeira mesa, agora a gente falar sobre restauração. Cuidar da floresta, basicamente, é cuidar do coração climático do Brasil, né? Das florestas. E conservar, para quem não está familiarizado com o conceito, é no mínimo 3 coisas. Preservar o que resta, restaurar o que foi perdido e gerar uma valorização que viabilize a floresta viva, floresta com seus povos, com a sua sociobiodiversidade, sua bioeconomia. Vocês já ouviram falar de concessões florestais? Levanta a mão para mim quem já ouviu falar de concessões florestais. Temos um público muito letrado. Na nossa próxima mesa, então, vamos investigar como é que as concessões florestais podem nos ajudar no desafio de produzir riqueza, né, sem abrir mão de biodiversidade, enquanto estocamos carbono da atmosfera na forma de árvores e de solo bom. Para mediar essa conversa importantíssima, eu tenho o prazer de convidar Sérgio Teixeira, editor do Capital Reset. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou chamar os participantes da nossa mesa agora. Queria começar convidando o Renato Rosenberg, que é diretor de concessões do Serviço Florestal Brasileiro. A Andréa Rezende, que é cogerente de práticas de investimento da Impact Earth no Brasil. O Rubson Rodrigues da Silva, que é secretário municipal de Meio Ambiente e Mineração de Oriximiná, no Pará. E a Jéssica Dalmaso, que é vice-presidente da Confloresta, que é uma organização que une várias concessionárias de manejo florestal na Amazônia. Antes da gente começar o painel, o Leonardo Sobral, que é diretor de florestas do Imaflora, vai falar umas palavrinhas para a gente.
Obrigado, Sérgio. Obrigado a todas, todos. Boa tarde, gente. Depois do almoço aí, a gente, né, essa missão aqui de continuar o nosso evento, mas já adianto que temos aqui uma tarde repleta de painéis de pessoas bem interessantes. E o Sérgio não me deu nem cadeira, porque é para ser bem breve, né, Sérgio? Mas aqui a minha missão, gente, é só trazer alguns números sobre o tema aqui do painel de concessões florestais e trazer um pouco desse contexto aí da agenda de concessões. Esse é um tema super importante, estratégico para o Imaflora, mas para o Brasil, para a Amazônia, para o setor florestal. A gente está falando de áreas públicas na Amazônia e também fora da Amazônia, né, Renato? Com grande potencial para manejo florestal, produção de madeira e produtos florestais não madeireiros, e também para a agenda agora de restauração florestal, que vem atraindo muitos investimentos. A gente vai estar falando sobre isso aqui também. Hoje, no Brasil, a gente não chegou nem à marca de 2 milhões de hectares sob regime de concessões florestais na Amazônia. Então, é muito pouco frente à ambição e à necessidade, mas é uma agenda que vem se fortalecendo, é uma agenda que vem ganhando cada vez mais importância. Então, outro número que eu trago é a produção de madeira na Amazônia hoje, que gira em torno de 10 milhões de metros cúbicos de madeira em tora. A gente precisaria alguns estudos que existem na área, mas um artigo que eu publiquei junto com o Renato, de 20 milhões de hectares sob regime de manejo florestal na Amazônia. 20 milhões de hectares para o tamanho que é a Amazônia não é muito, aliás, é muito pouco. Só de florestas públicas não destinadas são quase 60 milhões de hectares, né, que são as áreas mais vulneráveis e que estão passando por um processo de desmatamento. Então, é só para trazer realmente a importância dessa agenda, da agenda de concessões florestais. Aproveitem o painel, aproveitem essas pessoas que são referências aqui para a gente e para o setor nessa linha. Obrigado, Sérgio. Boa mesa. Obrigado, Leonardo. Bom, vou começar com perguntas direto para a pessoa que é responsável pelas concessões. Para ser um pouco didático, Renato, eu queria começar pedindo para você fazer um panorama das concessões que a gente tem hoje, tanto de manejo, como esse projeto de fazer concessões de restauração que está começando agora. Um panorama... um panorama de números, de tamanho e do que vem por aí, porque eu sei que tem bastante coisa no pipeline. Tá legal. Obrigado, Sérgio. Sempre um prazer estar aqui com esses atores. Bom, primeiro, só explicar rapidamente, vou dar um passinho atrás, bem curto, o que é a concessão, né? O que é uma concessão? Bom, concessão, não existe só concessão florestal. Aliás, o Brasil é um país que tem uma tradição muito forte em conceder serviços públicos e ativos públicos de forma geral. Estrada, ferrovia, rodovia, aeroportos, portos. A gente tem uma tradição de atuar muito em parceria entre o setor público e o setor privado. E por que isso é positivo? Porque você traz um alinhamento entre um problema público, um objetivo público que você tenha, por exemplo, ter um aeroporto numa cidade, com o capital e as expertises do setor privado. Na área, em temas urbanos também, a gente tem uma tradição grande, né? De aterros sanitários, resíduos sólidos, iluminação pública. Agora tem uma discussão de escolas, hospitais, presídios. São esse tipo de parceria. E nada mais, talvez, manifeste tão bem essa possibilidade de trabalho conjunto como a conservação e a restauração de uma floresta. Porque qual que é o problema público que a gente tem? A gente quer conservar a floresta ou restaurar a floresta. Só que o poder público não tem os meios para isso, né? A gente tem que ser bem realista. O Léo falou dos 300 milhões de hectares de floresta amazônica. Se a gente calcular aí um fiscal para cada... Não vou fazer conta de novo com você. Depois eu faço a conta, mas precisaria de um exército só para trabalhar a conservação. Então, esse tipo de parceria é muito importante, é muito bem-vinda.
Quais são os números? A gente já tem 23 contratos assinados em nível federal. A gente atua no Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. São 1,3 milhão de hectares já concedidos. A gente tem mais 450 mil hectares no sul do Amazonas, que a gente está para assinar o contrato. Mas a lei, quando a lei foi feita em 2006, se previa os 20 milhões de hectares que o Léo falou. E nossa meta é alcançar, então, 5 milhões de hectares. Eu acho que a gente tem que fazer um debate enquanto sociedade, por que a gente caminha tão devagar nesse processo, mas é uma história longa também. Daí tem que entender papel de Ministério Público, papel de Tribunal de Contas, e por aí vai. Então, os grandes números são esses. A gente tem 1,3 milhão, já assinamos mais 450 mil, nossa meta é alcançar 5 milhões de hectares. E as concessões, os concessionários, acho que estamos aqui representados pela Jéssica, eles vão explorar a madeira de uma forma super sustentável, uma forma cirúrgica. Então, são 5 árvores por hectare, né, um campo de futebol a cada 30 anos, e, ao mesmo tempo, eles têm obrigações de conservação, eles precisam pagar ao poder público pelo uso desse ativo, e daí, um parênteses aqui, a gente tem que transferir parte dessa receita para os estados e parte dessa receita para os municípios, o Hudson acho que vai falar um pouco sobre isso, com a obrigação de que eles usem esse recurso para a conservação e para o desenvolvimento sustentável. Então, é uma política super bem desenhada. Na área de restauração, a gente está com o primeiro projeto no final da estruturação. A gente fizemos toda a estruturação junto com o BNDES, como é o primeiro projeto que tem o carbono como fonte de receita, a gente tem que discutir muito com o mercado para ver se os números eles são factíveis. Então, lado científico, e a gente fez market sound em São Paulo, fizemos audiência pública, apresentamos o projeto na comunidade indígena vizinha, a área ali de Bom Futuro, a Floresta Nacional de Bom Futuro, que são os caritianas, o povo indígena caritiana. E agora o projeto está no Tribunal de Contas da União. Assim que a gente tiver o ok deles, a gente vai lançar o edital. Espero que nos próximos poucos dias, aí 20 dias, algo assim. Olha, notícia, hein? Eu estou esperando essa confirmação desse lançamento do edital faz tempo, o Renato sabe. Obrigado, Renato. Bom, agora eu vou passar para a Jéssica, que é vice-presidente do Confloresta, que é uma concessionária, um grupo de concessionários de manejo florestal na Amazônia. Uma coisa que eu fiquei espantado quando eu soube é o limite de derrubada de árvores por área ao longo do tempo, né? O negócio é muito, muito controlado. Então, eu queria que você contasse, Jéssica, por favor, mais ou menos como funciona o manejo florestal do ponto de vista de quem é um concessionário e conta para a gente também como vocês atuam em relação a essas obrigações, né, contratuais de envolver a comunidade que está dentro da área, em torno da área da concessão. Sérgio, eu começo sempre dizendo que o manejo florestal ele é uma ciência, né? Então, ele é ensinado nas universidades, os engenheiros florestais são responsáveis, né, por montar esse plano de manejo florestal e, antes de tudo, vem uma equipe de inventário florestal que entra dentro da floresta e mapeia toda essa área, todas as árvores, médio, diâmetro, identifica as espécies e monta essa base de dados que chega até a mão do engenheiro e, a partir de limitações impostas pela legislação, pelo IBAMA e respeito à biodiversidade daquela floresta específica, você consegue montar um plano de manejo que consiga respeitar a estrutura florestal e ainda prover a madeira, que é uma matéria-prima sustentável, biodegradável, renovável, reutilizável. E isso, por si só, eu já acho incrível, e, se for bem executado, realmente é uma solução de uso alternativo do solo muito boa. Agora, quando você traz para dentro das concessões, você começa a englobar aspectos de sustentabilidade muito interessantes, que é o social, que é prover recurso a partir da floresta ainda em pé para os municípios. E aqui a gente tem o Rubson representando o município de Oriximiná, mas a gente tem também Portel, que é o menor IDH do Brasil, que hoje recebe repasse das concessões. Então, a gente tem repasse também para o ICMBio, que é responsável pela fiscalização. A gente tem repasse para o Estado do Pará,
que é onde essas florestas estão, pelo menos as florestas que eu mais conheço, mas tem outros estados também que estão com isso. E tem outros indicadores dentro do contrato que estimulam uma forma diferente de atuação até do setor privado. Eu acho muito interessante isso, porque, na minha atuação, eu, por exemplo, eu fiz pós-graduação em Direito Ambiental aqui na PUC, em São Paulo, e fiz mestrado em Ciências Florestais na UNB. E os mesmos dados que eu usei desde da faculdade, eu estava usando no meu mestrado. E eu falei assim, gente, não é possível. A gente ainda não evoluiu essa pesquisa florestal. E eu, conversando com meus colegas, eles falavam assim, Jéssica, a gente não tem dados. E aí, junto com o Serviço Florestal Brasileiro, a gente começou a abrir esses dados e a disponibilizar esses dados. E aí, isso é um incentivo do contrato. Então, você é bonificado no contrato por incentivar a pesquisa dentro da Amazônia. Então, eu acho que o manejo florestal ele tem um papel muito importante, mas, dentro das concessões, ele consegue trazer todos esses benefícios. E um dos principais, que eu acho, que é ter pessoas que querem que a floresta continue em pé para poder trabalhar e consigam ajudar e auxiliar o poder público a exercer melhor esse papel de fiscalização. Então, eu vejo assim como um ciclo muito completo de como trabalhar ali na Amazônia e ter essa alternativa de uso do solo que não seja destruir a floresta. Antes de fazer uma pergunta para o Robson, Renato, você pode contar, explicar como funciona a divisão da receita entre a União, os estados, os municípios? Sim. Essa fórmula está prevista na lei, é a Lei de Gestão de Florestas Públicas. Então, a gente não tem... Eu sempre falo isso para os municípios, né? Esse recurso é seu, não é nosso. Então, 13% dos recursos vão para os municípios, 13% vai para os estados, o estado que faz parte da concessão, os municípios que fazem parte da concessão, e o restante é dividido entre Serviço Florestal, IBAMA e ICMBio. Ótimo. Bom, só um comentário importante. Desse recurso que fica em nível federal, ele é passível de contingenciamento. O que significa? A Jéssica, a concessionária da Jéssica, no final, a cada 3 meses, vai pagar uma GRU, né, uma guia de recolhimento da União. Esse recurso vai para o Tesouro Nacional. Então, todo ano, tem uma discussão de orçamento, que é aprovado pelo Congresso, e, na hora do recurso ser transferido para o Serviço Florestal, parte desse recurso ele é contingenciado. Tá? Então, é uma discussão importante, que eu acho que também a gente, como sociedade, tem que fazer, de preservar esse recurso para que o Serviço Florestal possa utilizá-lo para fiscalização, para criar novos projetos, etc. Ainda mais porque a lei impõe condições para o uso do recurso para o Estado e para o município, e, no caso da União, o dinheiro não chega para você, né, que fez todo o trabalho. Robson, eu queria falar da experiência do município de Oriximiná, né, que tem, dentro da área do município, também eu queria que você mencionasse o tamanho do município, que é um negócio chocante. Não sei se as pessoas sabem aqui o tamanho da cidade, dos limites municipais, mas conta um pouquinho desse recurso que começou a chegar para a cidade por meio desse programa de concessões. Bom, boa tarde a todos. Sérgio, nossos parceiros aqui da mesa. Assim, primeiro, quero agradecer ao Imaflora pelo convite e, principalmente, pelo menos uma Secretaria de Meio Ambiente no país está fazendo presente desse grandioso evento, que é o município de Oriximiná. Então, Oriximiná assim, é enorme, né? Nós somos 107 mil quilômetros quadrados. No Pará, nós somos o segundo em tamanho, em extensão territorial, o terceiro no país e o quarto no mundo. Então, nós somos maiores do que 8 estados da federação, incluindo lá Pernambuco, Santa Catarina, e vai diminuindo os estados, e o Distrito Federal. Nós somos enormes, nós somos 10% do estado do Pará. Então, é muito grande. Então, tem muitas áreas. Quando nós falamos aqui da concessão florestal, e o Renato bem disse, não é só a questão da madeira, né, mas tem outras atividades que você pode usar também, sem fazer o desmatamento. E se vocês pesquisarem com relação a desmatamento no Pará, Oriximiná não aparece. 98% de tudo que nós temos de terra são áreas preservadas, áreas protegidas, áreas de unidade de conservação,
áreas quilombolas, povos tradicionais, e mesmo porque nós temos uma atividade muito efetiva com relação a desmatamento e queimada, né? Somos totalmente contra o uso do fogo, temos portaria que abrange todo o município, e de maneira que a concessão ela nos traz um retorno financeiro, né? Então, quando se fala aí de recurso, né, você vê lá, 40% para o ICMBio, lá no site do Serviço Florestal, 20% para o Fundo Nacional de Floresta, 20% para o Estado, 20% para os municípios que têm concessão. Então, Oriximiná, na Flona Saracataquera, onde está o projeto, não é só Oriximiná, tem Terra Santa, um pedacinho, e Faro também, que são municípios pequenos, com áreas menores. Mas nós estamos em segundo lugar, só atrás do Estado do Pará, em arrecadação do recurso da concessão florestal. Já em 2014, 2015, já houveram 2 repasses, né? As pessoas têm que entender, porque foi uma luta, né, Renato? Assim, e mais uma vez assim, parabenizar e falar do órgão que eles trabalham, que é o Serviço Florestal Brasileiro, que dá toda a atenção, dá todo o suporte, orienta as secretarias de meio ambiente que têm concessão, para que tudo seja feito da melhor forma possível. Então, os conselhos de meio ambiente eles têm autonomia e soberania para aprovar os planos de trabalho. Isso vai para o Serviço Florestal, o Serviço Florestal aprova, porque tem 2 valores. Para quem não sabe, tem o indicador social, que você tem que empregar esse recurso com a anuência e concordância das comunidades. Nessa área de concessão são 33 comunidades, então todos têm que estar de acordo. Imagina a confusão, né? Uma área enorme, e você tem que conciliar todo mundo, porque todos querem alguma coisa. E nós entendemos que, do indicador social, que é o último repasse que nós temos de 2.816.000 do ano passado, a gente precisa fazer os microsistemas, através do uso da energia limpa, né? Porque pelos últimos 3 anos a estiagem foi muito grande, e olha, a gente está falando da Amazônia, né? Tem muita água, mas eles tiveram dificuldade com água potável. E nós, em conjunto com as comunidades e o Conselho, aprovamos os microsistemas de abastecimento de água, e foi aprovado pelo Serviço Florestal. Já no que tange ao pagamento da produção, já recebemos ano passado também 5.468.000. É muito dinheiro. Apesar de sermos um município muito grande, mas também nós temos as nossas outras receitas. Muitos consideram Oriximiná como um município rico, porque tem tudo que vocês veem aqui, na região de vocês de alumínio, vem de lá. Quem não conhece por Trombetas sabe que ali é a maior jazida que tem de bauxita, onde se extrai o alumínio. Então, nós temos recursos de lá também. Porém, a concessão ela vem já beneficiar diretamente as ações ambientais para aquelas comunidades, para a da Flona Saracataquera, que, se não me falha a memória, são 30.000 hectares na área do projeto, mas são 440.000. Então, percebo que, quando se fala em aumentar essas áreas de concessão, a gente poderia aumentar lá também, né? Que aí já iria um recurso maior para o município. Porque só lá são 440.000 hectares. É um mundo. Então, só vem a beneficiar o município, as ações. O recurso da produção, nós podemos fazer, vamos construir a sede da Secretaria do Meio Ambiente, o aparelhamento dela, vamos ter uma base fluvial justamente para fazer a fiscalização, né? E nós temos um projeto muito importante lá, por conta do recurso, que é a produção de adubo vegetal, que vai favorecer lá no replantio, na produção de mudas nessas áreas. Só para a gente ter uma ideia de grandeza, são mais ou menos uns 8 milhões de reais, né, de arrecadação. E qual é o tamanho do orçamento do município? Bom, o município arrecada com os outros fundos de educação, o próprio ICMS verde, né? Mensalmente, nós somos também o segundo estado em arrecadação do ICMS ecológico, acho que vocês conhecem, uma média de 380.000 mês. Mas a arrecadação do município é 33. Só que desses 33 milhões, o município tem muita despesa. Tem folha de pagamento, tem saúde, tem tudo isso para custear. Mas a concessão já vem para cobrir essa parte ambiental, que para nós é o que mais importa. Sim, é quase um quarto do
do orçamento. Já recebemos 8,5 milhões no total das duas vezes, lá em 2014 e 2024. Ótimo. Agora vamos falar de concessões de restauração, que é um assunto um pouco diferente, mais novo. E para isso eu vou fazer uma pergunta para a Andréia, e acho muito interessante a presença dela aqui, porque ela trabalha numa instituição que é gestora de um fundo, né, que está trazendo capital privado, nacional e internacional para um projeto de restauração na Amazônia, que é uma concessão que foi realizada pelo governo do Pará. Foi a primeira concessão de uma área pública para restauração, que vai poder, o projeto vai se financiar, entre outras fontes, com a venda de créditos de carbono, e é mais ou menos isso que o governo federal também vai fazer, né? São esses editais que o Renato prometeu para daqui a 20 dias e que eu vou cobrar. Mas eu acho que essa é uma ideia muito interessante, porque a ideia de fundos, né, um fundo de investimento, colocando dinheiro numa atividade florestal de restauração, é uma coisa muito nova e que tem um potencial de alavancar e de mudar a escala que a gente fala quando a gente pensa em restauração, porque restaurar uma área degradada custa muito caro, né? André, eu queria que você contasse um pouco, primeiro explica um pouco o que é o Impact Earth e o Fundo ABF, né? E por que vocês decidiram entrar nesse projeto, nesse consórcio com a empresa que ganhou o edital do governo do Pará. Obrigada pela pergunta, Sérgio. Agradecer primeiro ao Imaflora pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com os painelistas. Bom, a Impact Earth é um advisor, né, exclusivo do Fundo ABF, que é o Amazon Biodiversity Fund. Eu já vou logo traduzir tudo, tá, gente? Eu vou abrasileirar aqui, que é o Fundo para a Biodiversidade da Amazônia. E é um fundo que hoje tem 250 milhões de reais e tem tanto capital de desenvolvimento quanto capital privado, né? E capital de desenvolvimento da uma multilateral, né? Que é o CIAT, CIDIAR, em parceria com a USAID, que foi, inclusive, um dos idealizadores do fundo lá atrás, junto com a gente, e do BNDES PAR, BNDES Participações. E, do lado do capital privado, a gente tem duas empresas, né, o fundo da L'Oréal e o ASN Impact Investors, um banco holandês, e o fundo do Family Office, o Soros Economic Development Fund, né, o Fundo pelo Desenvolvimento Econômico do Family Office do Soros. E esses são o nosso conjunto de investidores. E é um fundo que tem... Eu vou explicar rapidinho, gente, aí eu entro na questão da concessão para vocês entenderem a relação. Mas é um fundo que tem como missão investir em negócios ou projetos que vão ter um impacto transformador na Amazônia Legal brasileira. Em que setores, né? Na biodiversidade, são projetos ou negócios que vão ter impacto positivo na biodiversidade, impacto positivo para as populações locais e retorno financeiro. Então, isso é muito inovador, né? Você falar que você vai juntar tudo isso numa economia que a gente chama economia de fronteira, né? Que é uma economia que a gente acredita muito no potencial e no retorno, mas que ela ainda não está provada nessa escala. E muito do objetivo é provar que isso é possível de ser feito e que isso possa ser replicado, né? Esse fundo ele surge em 2019, nessa parceria entre a USAID e o nosso time da época. E aí tem um movimento, né, de mercado, que era a Altilha. A Altilha foi comprada por uma outra gestora internacional, a Mirova. E a gente faz um spin-off com a Impact Earth há 2 anos e meio, que é quando o fundo aumenta a captação e chega nesse valor captado, e a gente sai de 30 milhões investidos para mais de 150 milhões investidos agora. A gente está no último ano de investimento, sendo que a concessão foi um dos últimos projetos que a gente conseguiu investir. E por que faz sentido, né? Então, nessa tese, nesse fundo, uma concessão florestal nesses moldes. E aí a tese do fundo ela está baseada no território. No centro, você tem a floresta, que você quer conservar, restaurar e valorizar o meio de vida das comunidades tradicionais. Depois, você tem a cadeia de valor do pequeno produtor, a agricultura sustentável e, aqui, uma camada de inovação. E aí não é muito difícil perceber que esse projeto da concessão, né, são 10 mil hectares que foram ilegalmente desmatados e que vão ser restaurados pela iniciativa privada, com foco em biodiversidade, e assim como a concessão federal, a concessão estadual do governo do Pará, por si só, ela já dá diretrizes também, né, de critérios de biodiversidade, critérios de
de recursos que precisam ser investidos em cadeias da biodiversidade local, em recursos que precisam ser investidos também no município, né? E voltando aqui um pouco atrás, a concessão é da APA, Área de Preservação Ambiental Triunfo do Xingu. Foi criada a partir desses 10 mil hectares de desmatamento ilegal. Eles criaram a Unidade de Restauração Triunfo do Xingu, entre os municípios de Altamira e São Félix do Xingu, e colocaram nenhuma concessão nos moldes do que o Renato explicou para a iniciativa privada. E aí que entra a questão do investimento, né? Porque, para mim, essa questão de restauração florestal, eu sempre uso um paralelo, né? Dois, assim. O carbono, eu sempre comparo um pouco com a questão da energia solar e toda a curva que a gente teve de aprendizado. Mas, quando a gente está falando do projeto em si da restauração, é um grande projeto de infraestrutura, gente. E tem muitas similaridades com a construção de estradas, com as concessões de estrada, porque é muito intensivo em capital. Você tem questões de mobilizações logísticas muito relevantes. E, para o ABF, faz sentido, porque você está falando de um projeto. Lembra, eu falei, a gente quer investir em negócios que vão ter um efeito transformador. A gente escutou aqui no começo quantos milhões de hectares, né, estão em florestas públicas não destinadas, e disso uma parte enorme já está desmatada. Então, você mostrar que é possível fazer a concessão florestal para restauração e ter o repagamento disso com carbono, você abre um mercado enorme, né? E é muito importante que você tenham essas primeiras empresas e primeiros fundos que vão tomar esse risco e que vão entrar e vão fazer com que seja possível acontecer, né? Então, é muito esse papel do ABF. A empresa ganhadora do consórcio foi a Sistêmica. Desculpa, o consórcio ganhador, eu vou colocar de outra forma. O consórcio ganhador tem a liderança da Sistêmica e o fundo ABF é o investidor semente, aquele investidor que investiu ou que se comprometeu a investir para que possibilitasse esse consórcio entrar na licitação, né, entrar nessa disputa pública e fazer a participação. Agora, a gente já está com o contrato com o Pará assinado e o contrato, obviamente, do ABF com o consórcio assinado. Mas tem bastante coisa, eu acho, aí para explorar, dos indicadores, mas vamos esquentar aqui a conversa. Tá bom. Já vou voltar para o manejo, mas agora que a gente entrou na questão das concessões de restauração, eu acho importante a gente ter ideia da ordem de grandeza de recursos que são necessários para restaurar uma área degradada. Segundo o governo do Pará, estamos falando de 10 mil hectares, hein? 10 mil hectares, que é nada, né? Dentro da Amazônia é nada. Segundo o edital do governo do Pará, o investimento estimado é de 260 milhões de reais para fazer 10 mil hectares, né? E vou aproveitar e fazer uma propaganda de um podcast que a gente faz lá no Reset, que teve a participação do Renato, mas o nome do episódio eu chamei de Construtoras de Floresta, porque é isso, você precisa construir uma floresta, né? E assim, a cadeia de fornecimento dessas construtoras ainda está sendo formada e é uma obra que custa muito caro, né? E justamente sobre isso eu queria te perguntar, Renato, vocês estão para lançar esse edital, e eu queria que você comentasse, primeiro, você conversou eu participei de um desses eventos, quer dizer, você apresentou o modelo, né, para as empresas, apresentou o modelo econômico, a lógica do projeto. Eu queria que você explicasse brevemente, mais ou menos, como vocês visualizam, como vocês vislumbram que esse modelo econômico vai parar de pé e por que é tão importante acertar agora. Porque, se der certo, esse negócio pode realmente ter uma escalada muito rápida, né? Legal, Sérgio. Vou ter que voltar num compromisso aqui público que eu assumi. Deixa eu só explicar uma coisa. O projeto está no Tribunal de Contas da União, no gabinete do ministro Cedras. E o ministro Cedras tem total autonomia para decidir quando ele irá declarar o voto dele e mandar para o pleno do Tribunal de Contas. Mas a gente conversou com a chefe de gabinete dele, o nosso secretário Capobianco, o Nelson Barbosa, diretor do BNDES, estão em contato com ele. E o projeto ele é muito legal, né? A gente não vê nenhuma... Então, no fundo, é isso. Eu acho que tende a sair rápido de lá. Bom, sobre restauração. Os números... Restaurar é muito caro.
A gente precisa de capital privado, a gente vamos precisar de capital público também, às vezes não só o capital, mas principalmente, talvez, um compartilhamento de riscos desse projeto, porque é muito óbvio, né, que você tem uma área desmatada, o privado vai restaurar, vai ficar com carbono, o governo tem uma área que ele vai ver restaurada, então é muito óbvio o que pode dar de errado nisso. 1 milhão de coisas. Pode pegar fogo, pode não conseguir vender o carbono, pode não dar tanto carbono quanto se tinha imaginado, pode ter problema fundiário, pode ter problema com questões indígenas isolados que nunca foram contactados antes. Então, tem 1 milhão, e para cada um desses temas, durante a estruturação, a gente senta com uma série de especialistas e vai discutindo formas de mitigar esses riscos e como compartilhar esse risco entre o setor público e o setor privado. Porque se você jogar todo o risco no setor privado, o setor privado fala assim, tá bom, mas eu vou querer um retorno então muito maior, e daí vai ficar inviável economicamente o projeto. Se trazer todo o risco para o setor público, talvez não faça sentido fazer uma parceria. Tá? Nesses primeiros projetos, o foco é muito grande no carbono. E pelas nossas contas, aliás, a planilha de Excel, toda a modelagem econômica é pública, está no nosso site do Serviço Florestal Brasileiro. O preço de equilíbrio do carbono seria $48. Então, assim, acima de $48, o privado vai ter um lucro bem razoável, vai ter que compartilhar uma parcela pequena com o setor público, e abaixo disso não teria demanda por esse projeto. Tá? A gente sabe que esse é um carbono super premium, porque é um carbono amazônico, dentro de unidade de conservação, com muito benefício para as comunidades indígenas. E é um crédito de carbono de remoção de carbono da atmosfera, né? Remoção, que não pega tanto a polêmica que o RED vem enfrentando, infelizmente. Mas a gente sabe também que é um preço alto. Então, é um carbono premium que eu imagino que sejam para nichos, para essas grandes, provavelmente, big techs comprando com todo esse interesse delas em compensar parte das emissões dos grandes centros de processamento, inteligência artificial, etc. e tal. Então, esses são os grandes números. Tá? Todo o risco do carbono, quantidade, qualidade, preço, são riscos do setor privado. E quando a gente diz risco, é risco para baixo e para cima. Né? Se der menos, eles vão perder, se der mais, vão ganhar mais do que eles tinham planejado. Tá? Que o setor público vai observar nessas concessões? A qualidade do restauro. Então, os indicadores do projeto para a gente é a qualidade do restauro. Então, tem um anexo com vários indicadores, redução de espécies exóticas, diversidade biológica, tem uma série de indicadores, e é isso que a gente vai analisar trimestre a trimestre ao longo desse projeto. Esse valor de $48, é isso? Não é imponderável, né? Porque assim, hoje é um valor alto, mas existe uma grande expectativa de que o mercado de carbono, não só o de remoção, mas o de RED, enfim, a demanda aumente muito também, inclusive com o mercado de carbono da ONU, né? Então, eu não sei se vocês chegaram não sei qual foi o range que vocês consideraram. Olha, é super difícil, porque não é só o preço de hoje, né? A gente teve que considerar o preço dos próximos 40 anos de um mercado que tem poucos anos. Então, o que a gente fez ali foi uma conta de chegada. Esse é o preço de equilíbrio, e daí a gente consultou o setor privado, fez uma série de reuniões em São Paulo, para ver se ficava de pé da perspectiva do setor privado. A gente entendeu que sim. Então, foi um pouco conta de chegada. Tá? Okay. Sérgio, nesse ponto, acho que foi uma conta bem feliz, né? Porque saíram relatórios recentes aí e que estão mostrando que contratos futuros de off-take, a média está $50. Então, quando você falou 48, eu falei, uau, bem justo, ainda dá o equilíbrio. Mas isso como preço médio e futuro. E uma coisa que a gente vê que é uma grande tendência também, principalmente para créditos de remoção, né? Então, de restauração, são contratos futuros. Porque hoje no Brasil você tem pouco estoque, né? De fato, você tem muito mais oferta de créditos de carbono de conservação, de RED, do que de restauração. E então, e isso coincidiu com
um pouco de flutuações, né, no mercado de carbono do RED e vários compromissos públicos grandes das big techs americanas. Então, você gerou uma demanda reprimida aí pelos créditos de conservação, e uma das formas também de mitigação de risco no mercado é através desses contratos de compra futura. Então, você tem, principalmente big techs, mas não só, né, alguns outros atores também, que ainda no mercado voluntário de carbono, fazendo compras futuras e compromissos de compras em grandes volumes, que acaba, de alguma forma, reduzindo o risco desses projetos. E aí você fica, se você consegue, né, resguardar esse risco, você também tem mais facilidade de acesso a linhas de créditos públicas e subsidiadas, como, por exemplo, do BNDES, né, com o Fundo Clima, e também você fica mais agora no risco operacional, né? Você vai, porque são muitos riscos, aí você diminui um pouco o risco financeiro, o risco do comercial, aí você acessa linhas de financiamento, mas aí você tem o risco operacional e tem N riscos. Você não tem o risco fundiário, né, a princípio, que é uma grande atrativo desse tipo de projeto, mas você pode ter vários outros riscos, e esse tipo de garantia também que o Renato citou, né, que tanto o governo quanto as empresas privadas eles têm que ter para entrar nessa estrutura, são fundamentais, porque aí você dá uma estabilidade que é o que os investidores precisam para entrar nesses projetos. Peço desculpas, vamos sair um pouco do mundo financeiro agora, que eu sei que não é eu acho que não é a vibe do evento, mas acho que é fundamental a gente começar a ter esse tipo de conversa, porque, de novo, né, bom, primeiro, concessão envolve o setor privado é a turma da planilha, então, assim, é inevitável, né, que essa conta seja feita. É importante entender um pouco como essa conta é feita e quais são as colunas, né, dessas planilhas, porque é só assim que o negócio vai dar certo, né? Não é a única solução, mas é uma solução essencial, tanto para a conservação quanto para a restauração. Mas eu queria falar sobre, de novo, continuando no dinheiro, mas uma coisa um pouco mais tangível agora. Jéssica, você vende um produto mais simples, né, que é madeira. Mas, assim, ele é mais fácil de entender a madeira, mas é muito difícil competir com a venda de madeira ilegal e criminosa que existe na Amazônia. E esse é um outro problema importante para a concessão atual e para as que vêm por aí. Explica um pouco qual é o cenário para vocês hoje do negócio de concessão e de manejo. Realmente é um problema que já vem aí, né, há muito tempo, né, da exploração ilegal. E eu acho que muito se dá também por esse distanciamento, essa falta de proximidade. Isso eu estou falando mais na parte do consumidor, de entender o que ele pode exigir quando ele quer comprar uma madeira. É óbvio que a gente tem problemas, como citado pelo Renato, né, da extensão territorial da Amazônia, da dificuldade de você realmente ter pessoas do setor público suficientes ali para monitorar tudo isso. Então, existe esse ponto importante, né, que as concessões conseguem trazer essa luz. Isso é uma coisa que eu até esqueci de pontuar de forma mais específica na fala, mas quando você está atuando dentro de uma área de concessão, então você é responsável ali por aqueles 30 mil hectares que o Rubson falou. Então, se tem alguém entrando de algum lugar, ou se tem alguma atividade sendo exercida próxima, você acaba sabendo. As comunidades começam a falar, as pessoas começam a entender essa dinâmica do trabalho do manejo florestal como uma forma sustentável de lidar com a floresta, que consegue gerar retorno, e começam a querer proteger aquilo também. Então, você consegue denunciar, você consegue passar essas informações e ter ações de fiscalizações muito mais efetivas nesse sentido, o que ajuda muito na questão comercial também, porque daí você vai reduzindo, né, o número de madeira ilegal ali no mercado. Mas eu vejo que essa comunicação com a ponta, com o setor que consome, é muito importante, porque eu tenho uma atuação ali mais direta com o consumidor final, uma outra empresa que eu trabalho, e eu consigo perceber nessas comunicações que as pessoas não têm noção nem do que é o manejo florestal, ou de como funciona. Então, eu compro o IP, eu compro um jatobá, mas não sabe como vem, como é que sai da floresta, e evita falar sobre isso porque existe esse estigma de
tudo é ilegal. E não é tudo ilegal. E é muito interessante entender a importância de saber que não é tudo ilegal e que existem pessoas trabalhando de forma legal, inclusive com benefício para municípios, para as comunidades, para que a gente consiga escolher melhor esses fornecedores, nos aproximar da origem da matéria-prima e exercer um consumo mais consciente de uma pauta que é bem quente e importante, né, para o Brasil, inclusive. Então, eu vejo muito por aí. A competição hoje ela é muito desleal, mas a gente tem mecanismos e tem mercados que fazem um compliance, inclusive, riquíssimo. Eu já recebi equipe de pessoas que revendem madeira da Amazônia na Dinamarca dentro da floresta para saber, lá na ponta, como é que a madeira sai de dentro da floresta até chegar na indústria que processa e manda para a Dinamarca. Então, eles mandam pessoas de lá para fazer esse compliance aqui. E eu achei muito interessante, porque eu não vejo tanto isso internamente no Brasil. E eu acho que seria muito importante que tivesse mais essa proximidade, porque aqui a gente tem, até no campo da arquitetura, grandes pessoas, grandes obras do Brasil, referência nisso. E eu vejo assim a vontade de várias pessoas de usar a madeira, de trazer isso para dentro dos seus projetos, de colocar isso para fora. E eu vejo também que muita gente não conhece nem todas as espécies que a gente tem disponível para trabalhar, porque existe uma distância física gigante entre o que acontece lá, inclusive de forma legal, e a demanda daqui, que é muito grande, né, quando a gente fala eixo Rio e São Paulo. Então, eu acho que essa proximidade, essa transparência, esse diálogo, esse buscar entender como funcionam as coisas, para você, inclusive, defender esse tipo de coisa e querer falar sobre o uso disso no seu projeto como um diferencial, de você estar usando uma madeira que não só está beneficiando quem vendeu a madeira, mas está beneficiando municípios no interior do Pará que precisam dessa arrecadação, como o Robson falou. Então, eu vejo muito desse lado. Eu acho que falta essa proximidade do consumidor final para a gente tentar mudar um pouco essa perspectiva. E eu vejo também que a ampliação das concessões e essa ajuda junto ao poder público como uma forma muito boa de aumentar e ser mais assertivo nessa fiscalização, contando, né, com a quantidade de agentes públicos que a gente tem para fazer isso. É muito necessário que a gente seja mais assertivo mesmo nessa história. Então, eu acho que, seguindo esse caminho, aí, a gente consegue tentar mudar um pouco esse mercado, né, para o futuro. A gente tem as áreas de concessão, os contratos de concessão são de 30 a 40 anos. Então, a gente tem tempo para fazer isso. Eu acho que está na hora da gente começar a fazer isso e parar assim, de ter esse discurso que, ao mesmo tempo, que já acontece há muito tempo. Desde a época que o manejo nem existia, a gente já falava da exploração ilegal. Então, agora que o manejo existe, vamos continuar falando da exploração ilegal, porque é necessário, mas trazer um pouco da pauta do manejo também, para a gente mostrar o que tem de bom de lá e conseguir ajudar no desenvolvimento desses estados dentro da Amazônia, né? 6 dos municípios com menor IDH do Brasil estão em áreas de floresta. Então, isso é um assunto muito necessário, a gente entender como usar essa floresta para beneficiar todo esse ecossistema que existe lá. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Não faz sentido nenhum um comprador, quer dizer, ele vem hoje porque não existem mecanismos, né? Mas o sujeito mandar pessoas da Dinamarca para olhar a árvore sendo derrubada, né? E eu queria entender como que você vai poder, quais são os mecanismos, os métodos, além da certificação, que podem garantir e que podem trazer uma empresa ou um cliente que hoje, às vezes, nem compra, porque ele tem medo. Ele tem medo de se envolver, da marca dele, da empresa dele, ter um problema de reputação, né? Porque ele pode comprar por engano, que também tem um outro problema, né? Tem muita madeira ilegal esquentada, né? Enfim, não é simples a questão. Mas me explica mais ou menos quais são as saídas, as possíveis soluções para isso. Bom, eu tenho uma pequena fábrica de móveis que trabalha com designers, que eu trouxe um QR Code para cada peça que a gente faz, mostrando a origem da madeira. Então, de qual era o manejo que vem, qual é a UPA que foi trabalhada aquele ano, qual é o DOF, qual é a nota fiscal. Quando a gente fala num trabalho individualizado, artesanal, você consegue individualizar até a árvore.
porque isso é algo que está dentro do sistema do governo. Então, cada passo que você dá dentro da floresta, você tem que ter um registro dentro desse sistema. E isso acontece independente de você mostrar isso ou não, mas eu acho que existem formas de você mostrar isso, como, por exemplo, eu trago nessas peças um QR Code, a pessoa escaneia, em determinadas peças você consegue ver a localização geográfica da árvore, porque existe isso dentro do manejo florestal, dentro do inventário florestal, você já consegue todos esses dados. Então, eu acho que isso é uma forma de traduzir um pouco. Quando você entra para a indústria, você tem que generalizar um pouco mais, talvez trazer para ela a área de manejo, porque daí você está falando de produtos que já são muito mais vendidos em lote, então é difícil você individualizar cada pedaço ali com a sua árvore de origem, mas você consegue individualizar aquilo em lotes e trazer essa transparência para o consumidor. Mas eu acho que conhecer a fonte primeiro é necessário, porque você ainda tem um conhecimento prévio, mas tem gente que nem sabe como funciona. Então, é necessário tentar entender melhor como funciona, para você entender os fornecedores. Não são tantos assim, né? Quantas áreas de concessão a gente tem, quantas pessoas trabalhando ali. Então, eu acho que essa proximidade ela é fundamental para você criar confiança na pessoa que está te vendendo aquele produto. E essa pessoa trazer mais transparência para esse processo, mostrar mais como funcionam as coisas, identificar os benefícios, inclusive ambientais, que são coisas que, hoje, eu vejo grande interesse das pessoas que eu converso com alguns escritórios de arquitetura, com designers, das pessoas realmente quererem contar essa história. Olha, eu uso uma madeira na minha peça que vem de uma área de floresta pública, que consegue gerar um benefício para o município de Portel, para o município de Melgaço, que consegue gerar um benefício ali direto para as comunidades do entorno, que você consegue trazer essa história para dentro do seu projeto, você consegue trazer essa história para dentro do mobiliário, do que você esteja fazendo. E eu acho que falta um pouco dessa comunicação, de contar essa história mesmo, né? Das pessoas entenderem como isso funciona e ver como algo positivo para você atrelar o seu negócio e não como algo que te gera um receio, um medo, né? Então, eu acho que essa comunicação, diálogo, transparência em relação a isso é o que vai trazer mais. E eu assim fico me imaginando com muita esperança aonde a gente pode chegar se a gente tem tão poucas pessoas falando sobre isso. Se eu contei até das universidades que não tinham poucos dados da floresta. Então, aonde que a gente pode chegar se a gente tiver mais gente se preocupando com isso? Se a gente tiver mais gente olhando de forma positiva para esse mercado? Porque aqui a gente está falando, são poucos atores. Eu trabalho com isso há 9 anos agora. E são poucas pessoas que estão realmente pesquisando inovações nessa área. Eu acho que tem muito para crescer, para desenvolver, para atrelar, inclusive, em benefícios para as próprias comunidades. Então, eu já visitei, trabalhei, implementei recurso de concessão em comunidades que a prefeitura ia lá de 4 em 4 anos, porque fica 10 horas de barco do município ao qual eles pertencem. E a gente consegue dar vida e voz e mostrar essas pessoas. Então, eu acho que dá para trazer muito mais complexidade e transparência para esse processo, né, nesse sentido de comunicar como ele realmente acontece, para a gente tentar evitar um pouco esse estigma e essa vinculação de como é que funciona hoje. O Renato queria fazer um comentário, depois eu vou fazer uma pergunta também para o Robson, mas diga, Renato. Não, só um complemento, acho que tem 2 aspectos na pergunta. Um é esse aspecto que você comentou da comunicação. E, primeiro, é muito difícil comunicar o manejo, né? Como que cortar a árvore está gerando conservação? Então, quando a gente visita uma área de manejo, no final você vai ver a colheita, você vai ver o corte. Ninguém vai colocar aquela foto no LinkedIn, né? Porque é uma coisa triste até, né? Mas quando você vai no nível dos dados, você mostra que a área do manejo florestal ela tem uma taxa de desmatamento muito menor do que a área vizinha que não tem o desmatamento, que não tem o manejo. Desculpa. Então, tem esse aspecto da comunicação que a gente precisa investir mais. Eu tenho conversado muito com a Imaflora sobre isso, a gente vai fazer vídeos. A gente está levando várias lideranças de comunidades indígenas para visitar concessões, porque você vai numa área que foi manejada há alguns anos, com exceção do cara que é engenheiro florestal, do cara que é biólogo, você não consegue dizer que aquela área foi manejada.
é tão pouco o impacto, é tão pequeno o impacto, que visualmente é muito difícil verificar que aquela área foi manejada. Então, acho que esse é um aspecto que é o da comunicação. Mas tem um aspecto que é do monitoramento do contrato. E daí é uma questão bem técnica. A gente usa muita tecnologia para evitar esses dois riscos. Um, esquentamento de madeira, o cara que cortou ilegalmente e usar um direito de uma concessão para legalizar, e o outro é que o privado, o parceiro privado, corte mais árvores do que foi autorizado. Como que a gente faz isso, pessoal? Primeiro, a gente tem um sistema de cadeia de custódia, então toda a tora que é cortada recebe um QR Code, e esse QR Code vai acompanhar todo aquele processo com dados de área, dimensão, espécie, durante toda a trajetória daquela tora. Então, até a exportação, você vai com o QR Code e você sabe exatamente de que plano de manejo que saiu, quais as dimensões daquela tora, e qualquer erro ali, a gente sabe que existe ou um erro muito grave ou uma ilegalidade. A gente também tem um sistema, a gente tem um contrato com uma empresa grande de tecnologia, e a gente compara o plano de manejo que foi autorizado com o que foi efetivamente degradado na floresta, e a gente consegue avaliar em nível de árvore. Então, para cada árvore que caiu, a gente a cada 15 dias recebe um relatório. E a gente vai comparar com o plano de manejo. Se existe uma divergência, a gente, claro, primeiro precisa entender, porque às vezes foi vento, às vezes é uma área que está fora do... Enfim, você precisa entender. Mas se essa divergência ela não é explicada, a gente tem vários mecanismos no contrato para suspender o contrato, para penalizar e até rescindir o contrato. Então, quando eu tinha acabado de chegar no serviço florestal, infelizmente a gente teve um caso de suspensão contratual, e isso gera uma pane financeira na empresa, porque eles têm só 6 meses para fazer a colheita. Tá? Então, esses contratos eles são super monitorados e fiscalizados, e o governo brasileiro tem uma série de instrumentos para garantir que ninguém saia da linha. Ótimo. Só um comentário prático, assim, bem rápido. Teve uns anos atrás que estava no inverno, e aí o Serviço Florestal Brasileiro entrou em contato e falou assim, tem alguém na área de vocês, da equipe de vocês, que está lá? Porque a gente viu um carro passando na estrada principal do manejo. Então, assim, para mostrar para vocês que até no inverno, que é uma época que não é autorizada a atividade, estava tendo esse monitoramento do Serviço Florestal, e a gente recebeu essa ligação com uma preocupação, está tendo alguma movimentação lá de vocês, porque, se não for, a gente vai ter que fiscalizar e investigar. Então, hoje, a gente realmente tem tecnologia. Eu acompanho as fiscalizações, elas não são feitas só pelo Serviço Florestal Brasileiro, então o IBAMA vai na área, o ICMBio vai na área, certificação florestal, e ainda tem uma auditoria florestal independente, que é realizada a cada 3 anos, que pode ser feita por instituições como o Imaflora, por exemplo, que ele busca verificar se o contrato está sendo seguido tanto pelo Serviço Florestal como pelo concessionário. Então, existe um nível de fiscalização, assim, de 5 fiscalizações anuais, basicamente, para entender tudo isso, e não olhar só a parte ambiental, então a parte de segurança dos trabalhadores, a parte de alojamento, a parte de comunicação e relacionamento com as comunidades, se as comunidades, por exemplo, que entram na área para tirar uma castanha, se elas estão conseguindo fazer isso, se está rolando. Então, existe todo um ecossistema complexo de fiscalização, e que o mais interessante é que não foca só na área ambiental, né, que foca em tudo isso que também está relacionado à sustentabilidade das concessões da floresta em si. Vocês, não só vocês, mas assim, a gente tem um problema de narrativa para resolver, né, de contar melhor a história, que é uma coisa que a gente não faz muito bem no Brasil, né, sabemos bem. O Big Brother do Renato vai ter que controlar bem as atividades ilegais, mas a consequência disso tudo é que o dinheiro vai chegar na ponta, né, no orçamento do município, no caso do município do Robson, um município enorme. Mas eu queria que vocês contassem, você mencionou brevemente, né, construir uma sede para a Secretaria de Meio Ambiente, comprar um bar, quer dizer, é esse o nível de falta de recurso, né? Então, se você pudesse dar exemplos mais práticos de como esse dinheiro é transformador, o dinheiro que vem da concessão para um município na Amazônia. Bom, só aqui para salientar que nós vamos, acho que, criar o carbono orgânico em Oriximiná, porque além da área ser enorme, é o melhor que tem, né?
Mas eu acredito, assim, só um parêntese, que com relação a essa segurança da mata em si, esse papel ele tem que ser realmente feito pelo município. Não adianta você aguardar e esperar pela União, pelo Estado fazer. Porque, por exemplo, no meu município, quem é o concessionário lá? É uma empresa de nome Ebata. O Renato conhece, a Jéssica, mas tem um mês atrás eu autuei a Ebata por conta do descarte irregular de resíduos, da própria madeira que eles têm a concessão. Então, muitas das vezes, essas empresas acham, por ter a licença do Estado, não pode ser fiscalizada pelo município. Não existe. O impacto é local e eu vou atuar sempre. Isso sempre vai acontecer em Oriximiná. Mas, assim, nós entendemos que isso não pode, não precisa você desmatar mais nada. Os índices, como eu já falei, são irrisórios. 100% você não consegue evitar o desmatamento e também evitar a queimada. Mas você não consegue ver esses dados em Oriximiná. Então, quando eu ouço essas coisas aqui, eu realmente vejo que eu estou no paraíso e acredito que o município esteja no caminho correto. Então, quando nós temos um recurso como esse, o que você faz? Você dá condições às comunidades, por exemplo, a gente está na Amazônia, pô. Água doce, a maior área de água doce do mundo, mas não está tendo água potável por conta do clima. Né? Os 3 últimos anos de estiagem braba, onde, às vezes, lagos estão perdendo peixe. Né? Então, vocês puderam ver isso na televisão. Isso não é brincadeira. Então, além disso, o lençol freático também diminui a capacidade. Então, nós temos esse recurso da concessão justamente para manter, porque as pessoas, as comunidades, esses 3 últimos anos, está sendo levado água mineral, pô. Essa água que a gente está tomando aqui bacana, aí está tendo que levar lá para os ribeirinhos, para o quilombola, para o indígena, né? Por conta de não ter a água. Então, os microsistemas vão servir para isso, né? Diretamente um benefício para as comunidades. Com relação às outras ações que nós vamos fazer, que são aprovadas dentro do Conselho pelo Serviço Florestal, também mantém a floresta em pé. Porque quando você tem, e a sorte do município é muito grande, mas Deus é perfeito. São 4 entradas só nesse período de inverno, que são das águas, das chuvas, que a gente diz, que são 4 entradas só no município, apesar de ser enorme. A gente consegue manter uma fiscalização e madeira não sai lá que não seja certificada. Não sai. É um município que não tem assalta-banco, porque não tem para onde o ladrão fugir. Tá certo? Só para vocês terem ideia. Então, o que a gente tem com isso? São os benefícios. Então, todo esse recurso que nós temos, nós vamos empregar justamente para manter a floresta em pé, não tem por que derrubar, e nós vamos manter o nosso município enquanto nós estivermos na gestão. E eu entendo que cada município tem que fazer a sua parte, mesmo que não tenha concessão, mas praticamente todos os municípios têm madeira. Né? Então, não custa nada você fiscalizar, mesmo que seja concessão do Estado. Ótimo. Agora a gente vai abrir para perguntas do público. Quem quiser fazer perguntas, levante a mão, por favor. Quem que está com o microfone? O microfone já vai. Eu estou com a luz aqui, não consigo enxergar bem. Vocês podem... Quem leva aqui na primeira fileira, por favor? Só peço para se identificar, por favor. Bom, dá para ouvir? Dá, né? Sou Matias, trabalho com carbono florestal na Imaflora. Quero agradecer à mesa, a conversa muito boa, muito bom ouvir de pessoas que estão na frente, na fronteira, desenvolvendo o trabalho com concessões. Minha pergunta é na parte técnica de concessões para carbono, né? Então, a gente tem uma questão na conversa com a metodologia, por exemplo, do VCS, falando de riscos, né? Tem aquela Risk Tool do Verra, que, por exemplo, ele pontua negativamente projetos que têm menos de 40 anos, a partir de 40 anos, né? O ideal que eles dizem é 100 anos de projeto. E quando o projeto, por exemplo, tem 40 anos de duração, a gente tem uma redução de 15% do valor do crédito gerado. Ele fica retido no buffer do Verra. Depois de 5 anos, a gente consegue resgatar 15% daquele crédito e ele é vendido em valor mais baixo no mercado, porque ele é um vintage antigo, né? E, assim, a origem dessa questão é porque o Verra entende, não só o Verra, mas outras desenvolvedoras, né? Se um crédito carbono, se um projeto ele tem 40 anos, não se sabe o que vai acontecer com a área depois, né?
eu quero entender como que está a conversa com o Verra também e dentro do processo para solucionar essa questão, porque é um risco financeiro também para quem está investindo e também acaba que não faz sentido um tempo em concessão, né? Porque a concessão continua do Estado, então o risco dessa área vir a ser desmatada depois de 40 anos também é baixa. Então daria para ter uma conversa com o Verra para ter uma flexibilização dessa legislação, dessa normativa. Obrigado. Só posso pedir para fazer mais uma pergunta aqui bem atrás, ó. Desculpa, a gente está com um tempo bem curto. Oi, boa tarde. Eu sou Isabel Seta, sou repórter da Agência Pública. Eu queria perguntar sobre a restauração, um pouco mais sobre a cadeia da restauração, porque eu entendo que a gente tem viveiros ainda pequenos, um déficit de produção de mudas, dificuldades de obtenção de crédito por parte dos viveiros. Enfim, queria saber um pouco mais do ponto de vista do governo, se vocês estão olhando para isso e pensando em soluções para escalar a produção de mudas nativas para a gente conseguir, né, atingir as metas de restauração do Brasil. Obrigada. Bom, primeiro, obrigado pelas perguntas. Em relação à questão da Verra, na verdade, o buffer que a gente estimou é bem mais alto que os 15%, chegou a 23%. Então, qual que é a questão, né? A concessão é um contrato de 40 anos, a Verra considera que depois dos 40 anos o risco do desmatamento ali é enorme. A gente escreveu uma nota técnica, e está no nosso site, mostrando como uma unidade de conservação é protegida no Brasil. E daí é óbvio que é difícil também justificar se ela é tão protegida, porque a gente está fazendo uma concessão de restauração, né? Mas a gente mostra naquela nota técnica todos os aspectos jurídicos, inclusive decisão do Supremo Tribunal contrária a qualquer redução da área e flexibilização das UCs. A gente vai mostrar em termos técnicos como não é possível fazer manejo florestal em áreas que foram desmatadas, mesmo depois de 40 anos. E a gente está discutindo em alto nível com a Verra essas questões. O fato da Verra não entender muito bem a realidade brasileira tem dificultado bastante esse diálogo, mas segunda-feira a gente tem uma reunião com eles em São Paulo, inclusive. A Verra é a certificadora de crédito de carbono, a CEO vem para o Brasil semana que vem, né? A gente vai discutir com ela, tem uma agenda com ela para discutir esse ponto. Em relação à cadeia, né, que foi... Eu vou dar uma opinião bem pessoal, tá? Não é. Eu acho que esse é um setor, e depois eu passo para a Andréia, esse é um setor que não tem grandes barreiras de entrada. O grande gargalo ali é você ter uma demanda, você ter clareza de qual vai ser a demanda por mudas, por sementes, etc. e tal. E eu acho que uma concessão traz isso, porque você não vai restaurar tudo no primeiro ano. Você vai ter uma curva de restauração. Então, acho que as empresas vão ter tempo hábil para se organizar, montar seus viveiros, etc. e tal. Eu acho que a ponto-chave do setor é estabilizar a demanda. Andréa. Eu vou complementar essa parte de cadeias e só dizer, né, que um dos motivos-chave para a gente ter investido nesse projeto, no caso do Pará, tanto pela questão ambiental, mas também pela questão social. E aí você... Lá na área é uma área isolada, você não tem pessoas vivendo, mas tem todos os empregos verdes, né, como a gente chama, que vão ser gerados diretamente, e esse efeito na cadeia. E aí o próprio edital, nesse caso específico, prevê 1 ano, tanto de estruturação financeira, mas também de preparação da operação. E é o tempo que você tem para mobilizar redes de coletores de sementes que já existem, fortalecer essas redes, criar redes próprias, mas também fortalecer os viveiros que existem, e, se precisar, implementar viveiros próprios. E aí, nessa questão de financiamento de viveiros, eu acho que vale... Eu sei que não é o tópico, eu fico trazendo uns temas financeiros aqui. O Sérgio vai me matar. Mas tem... É só um parênteses. Tem uma iniciativa bem interessante, assim, até em aceleração no CPI, né, que é o Climate Policy Initiative, exatamente para poder pensar esse financiamento de viveiros. E um dos grandes gargalos é realmente a previsibilidade e o fluxo financeiro da demanda. Então, a concessão ela tem esse potencial, né, de resolver isso e fazer essa transferência de renda para a comunidade, não só pelos empregos diretos, mas pela estruturação da cadeia. E esses incentivos que os próprios editais trazem para investimentos locais na cadeia da bioeconomia já são parte
disso, né, dessa equação. Então, é tempo, previsibilidade e recurso. Se alguém quiser fazer uma pergunta em 30 segundos que exige uma resposta de 1 minuto, é a sua oportunidade. Gente, Núcleo da Madeira, Thomas Butch. Núcleo da Madeira congrega toda a cadeia produtiva do uso da madeira na construção civil. Então, o que foi dito hoje lava a alma, porque a gente entende que o uso da madeira ela pode fomentar a floresta em pé. E o dado que eu queria trazer para vocês, que tecnicamente a gente poderia usar 16 mil espécies nativas na construção civil. A gente usa muito pouco. Tendo esse fato colocado, como é que vocês enxergam o potencial disso para escalonar o uso da madeira no Brasil? Bom, eu vou falar rapidamente, é só manter em pé. Tendo a fiscalização, mantendo em pé, eu falo por mim, porque trabalho na área de meio ambiente. Então, mantendo em pé, você sempre vai ter todos os produtos que você precisa da natureza. Obviamente, como eu vou falar sempre, você não precisa derrubar mais nenhum pé para você viver, e principalmente na nossa região, que nós estamos lá dentro da Amazônia, que é o melhor lugar do mundo. Eu vou complementar só um pouquinho, tenho 15 segundos. Mas eu acho que essa perspectiva de trazer mais espécies para quem está construindo, ou para quem está fazendo o projeto de arquitetura, ou para quem está utilizando para mobiliário, é muito interessante, porque ela impacta tanto no corte seletivo ilegal de madeira, que geralmente ele acontece nas espécies que são mais pressionadas e mais conhecidas. Então, não é questão do desmatamento, mas é aquela pessoa que entra na floresta e pega só o ipê, só o jatobá, e aí vai pegando as madeiras mais conhecidas. E a gente tem realmente uma biodiversidade muito grande, né, de madeira dentro da floresta, que, às vezes, até as indústrias, as pessoas que trabalham com madeira lá conhecem, mas, assim, andando um pouco para cá, já não tem mais esse conhecimento, e aí, por não ter esse conhecimento, retorna naquela questão, eu não conheço, é melhor não usar, vai que dá algum problema, vou manter aqui usando aquelas que a gente conhece. Então, eu acho que, volto aí para a comunicação, para o conhecimento, para o consumo consciente, eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga entender e até trazer mais sustentabilidade para quem está lá na ponta, dentro da floresta. Porque, se tiver a demanda por mais espécies de madeira, a gente consegue ampliar ali a quantidade de espécies e pressionar até menos várias espécies. Não que o manejo faça isso, mas o corte seletivo legal faz. Então, daí a gente já tira um pouco essa pressão. Fomos premiados com mais 5 minutos. Tem uma pergunta aqui, na segunda fileira, é isso? Quem tinha levantado a mão? Aqui, aqui do lado esquerdo, aqui, por favor. Obrigada. Eram várias perguntas e um comentário, Isabel. Eu sou do ISA, trabalho lá na Terra do Meio, em Altamira, e a gente está fazendo restauro em unidade de conservação. Foram as primeiras áreas de restauro em unidade de conservação do Brasil. A gente, inclusive, ajudou o ICMBio a construir a normativa para isso. E realmente uma infraestrutura muito grande. A gente leva mais de 3 dias para levar um trator para dentro da Resex. Então, eu fico imaginando isso dentro da APA, Triunfo do Xingu, que é uma das áreas que mais são desmatadas ali na região e no Brasil. Então, acho que são 2 perguntas. Assim, como é que está essa conversa também com o ICMBio, com o próprio IBAMA e o governo do Estado, porque a APA Triunfo do Xingu é uma área muito crítica e que, apesar de ser uma área pública, né, a gente sabe que, sim, tem um risco de daqui a 40 anos ela não esteja em pé. Né? Então, assim, existe esse risco. E uma coisa que a Isabel perguntou, né, gente, não vamos falar só de mudas. A gente trabalha com muvuca. E em áreas de floresta, como a APA Triunfo do Xingu, assim como a gente tem feito na Resex do Rio Iriri, na Resex do Rio Xingu, é muvuca. Entendeu? Que é uma, eu não sei se todo mundo sabe o que é muvuca, né? Mas depois você joga no Google aí, procura o redário. Mas é uma técnica de restauração usando implementos agrícolas, inclusive também usando as próprias mãos, jogando semente e restaurando, fazendo floresta com essa técnica. Então, assim, a minha pergunta é com relação a esse diálogo com os órgãos de fiscalização, e o meu comentário é sobre essa questão de que a gente precisa falar dessas outras técnicas inovadoras, como a muvuca, que a gente já está fazendo lá. Tá bom? Obrigada. A gente tem a Andréia aqui, que é parte do consórcio. Não sei se você está à vontade para responder, porque você não está falando em nome do consórcio, né? Mas, enfim. Exato.
Obrigada pelo disclaimer. Nós somos investidores do consórcio, nós não somos operadores e a gente não fala em nome do projeto. Mas, assim, se eu puder, vou dar 2 spoilers aqui. Depois vou ter que me entender com o pessoal. Mas é ótimo. É ótimo te conhecer primeiro. E eu sei que já tem conversas, inclusive com a sua instituição e o pessoal do consórcio. E o outro spoiler é que, sim, essa é uma das técnicas Muvuca que vai ser usada. E aí, é porque a concessão, o que ela acontece é que você tem, além desse 1 ano de preparação, você tem 1 ano depois, ou um tempo X, para testar os pilotos do que vai ser. Ninguém tem a resposta completa, porque não é uma área que você está atuando. Então, você vai ter que fazer vários testes e ver o que funciona, mas uma grande parte do planejamento é através de técnicas tradicionais como a Muvuca, e o que a concessão está fazendo nesse exato momento é a articulação com todos os atores locais, tanto organizações sem fins lucrativos e redes que já atuam, poder público e com representantes também da sociedade civil. Não é um projeto simples, como um projeto privado, que você tem tudo muito unidirecional. E também, por isso, é muito importante esse tempo de 1 ano até o início das operações, para que você possa ter toda essa articulação. E a gente, enquanto fundo, a gente também vai estar junto e levantando a barra. Assim, a barra já é alta ali, mas incentivando cada vez mais essa questão do impacto social local também. Gente, nosso tempo acabou. Uma salva de palmas para os nossos panelistas. Obrigado pela audiência.